Vamos lá, aula 35, agora com o tema aí de impactos de alterações no uso da terra em bacias hidrográficas, tá bom? O que é o uso da terra? Vamos relembrar, nós já falamos isso em uma aula anterior, tá bom? O uso da terra ou uso do solo se refere à forma como o ser humano ocupa, transforma e explora a superfície terrestre, especialmente em relação à agricultura, pecuária, urbanização, reflorestamento, mineração, infraestrutura também aí com a construção de estradas ou barragens, ok? Então a alteração no uso da terra vai afetar diretamente o ciclo hidrológico, o solo, a vegetação e os corpos de água de uma bacia. Um pouquinho aí da relação entre o uso da terra e o ciclo hidrológico, tá bom? Vamos pensar no primeiro momento aqui, quando o solo é coberto por vegetação nativa. A gente vai ter a condição de que a água infiltra com mais facilidade, há evapotranspiração regular, o escoamento superficial é baixo, as nascentes são protegidas e a erosão é mínima. Então, nesse caso, as mudanças no uso da terra vão alterar esse equilíbrio, tá bom? Esse é a condição ideal, né? A condição natural. E vão aí, as mudanças nesse uso da terra vão também gerar impactos hidrológicos e ambientais graves. Então, vamos falar um pouquinho desses principais impactos ambientais nas bacias hidrográficas, tá bom? Aí o aumento, por exemplo, no caso do aumento do escoamento superficial, a gente vai ter como causa a supressão vegetal, né? Então a retirada da vegetação, que vai ter como efeito a menor interceptação da chuva, né? Então a água da chuva vai bater de modo mais direto no solo, né? A outra causa de aumento de escoamento superficial é a questão da urbanização, que vai ter um grande efeito aí de impermeabilização dos solos, e aí as águas vão correr sobre o solo sem infiltrar nele, tá bom? Também tem essa questão que ainda é muito discutida na literatura, que é a compactação do solo por meio do gado, né? Pelas máquinas até que existe em relação ao lugar que a máquina está passando o tempo todo, né? No gado ainda tem algumas discussões em relação a isso, mas ótimo. Que vai ter aí o efeito da redução da porosidade do solo e o aumento das enxurradas passando por esse solo também. Quais são as consequências do aumento de escoamento superficial? A gente, né, por essas causas elencadas. Maior ocorrência de enchentes, arraste de sedimentos e maior carga de poluentes nos corpos hídricos, tá bom? Para a questão do problema da redução da infiltração e recarga dos aquíferos, a gente vai ter aí a questão, as problemáticas da construção de ruas e estradas que vão impedir a infiltração e a compactação do solo e a erosão, que vai interromper a recarga natural do solo. Como consequência, a gente pode chegar aí à seca de nascentes, a redução da vazão base dos rios e a menor disponibilidade hídrica durante a estiagem, né? Porque vai ter menos água, por assim dizer. Também vamos ter que enfrentar aí o problema da erosão e do assoreamento, que podem ser causados, por exemplo, pelos cultivos em declives sem conservação. Então vai ter o efeito soltando aí o solo e facilitando o transporte de sedimentos. Outro grande problema é o desmatamento de APPs, causando aí margens instáveis e desmoronamento, ok? As consequências disso vai ser rios mais assoreados, a perda de profundidade de vazão da água e a extinção de habitats aquáticos, o aumento do risco de enchentes também. Outro grande problema é a poluição difusa, né? Que vai ter como fonte lavouras, eliminando aí agrotóxicos e fertilizantes, as pastagens intensivas, tendo como poluente principal nitrogênio e outros patógenos também, né? Outra fonte de poluição difusa é o lançamento de esgotos domésticos, que vai ter um grande problema da presença de matérias orgânicas e de coliformes. E outra fonte é a lixiviação de aterros ou fossas, né? Que vai estar trazendo os poluentes de nitrato, metais e outros contaminantes. E aí, esses elementos de poluição difusa vão ter como consequência a eutrofização dessas áreas, causar, né? Pode também aí estar relacionado às doenças de veiculação hídrica e o comprometimento do abastecimento humano.
Então, quais são os indicadores de degradação das bacias, tá bom? Então, a gente vai ter alguns indicadores, como, por exemplo, o índice de área impermeabilizada, que vai revelar o risco de enchentes. A gente vai ter a taxa de cobertura vegetal nativa, que vai revelar a capacidade de retenção hídrica. Também como indicador a vazão mínima dos rios, né, que vai estar relacionada à sustentação da vida aquática. A carga de sedimentos em suspensão, o grau de erosão e assoreamento. E a qualidade da água, com o pH, coliformes fecais, que vai estar determinando aí o nível de poluição dessa água também. Medidas de mitigação e planejamento. Reflorestamento de nascentes e APPs, proteger cabeceiras e margens dos rios. As práticas conservacionistas do solo vai reduzir a erosão por meio de curvas de nível e terraços. Sistemas agroflorestais e ILPF, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, vai ter esse uso produtivo e vai ter a proteção ao mesmo tempo. O pavimento permeável em áreas urbanas para reduzir o escoamento de água. Cisternas e barraginhas para captação e retenção de água das chuvas. E as zonas de econômicas, esqueci o nome, zonas econômicas. O plano diretor ambiental, uso racional e ordenado da terra. Ok? Base legal, novamente, para a gente gravar a Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. A Lei 9.433 de 97, que é a Lei das Águas. A Resolução CONAMA, zoneamento ecológico econômico, é isso. Zoneamento ecológico econômico, que vai ter como aplicação o uso sustentável, o planejamento sustentável do uso da terra. E também a base legal do licenciamento ambiental e o famoso EIA-RIMA, que vai estar avaliando os impactos prévios e alterações do uso também das águas, né? Aqui um breve exemplo de aplicação pericial que a gente pode ter com esse conhecimento é um laudo ambiental requerido quando a gente tem a seguinte questão: uma fazenda desmata 80% da vegetação de uma microbacia e planta soja em curva de nível errada. Vai ter aí o resultado de um assoreamento de um riacho, e aí o perito pode delimitar a bacia, vai ter que fazer a avaliação, né, delimitar a bacia, avaliar a cobertura atual via imagem de satélites, coletar sedimento no rio e aí concluir a ligação direta entre a alteração do uso da terra e a degradação hídrica, tá bom? Então, só um exemplo aí de aplicação pra gente. Algumas das nossas referências e como conclusão aí, lembrando que as alterações do uso da terra são as principais responsáveis por mudanças no comportamento hídrico das bacias. Então, é sempre importante a gente entender, prever e diagnosticar esses impactos em função essencial aí da atividade do perito criminal ambiental. Ok? Dá uma olhadinha no nosso curso de redação nota máxima aí também abaixo. Um grande abraço.